O tema é vencendo os inimigos da... Repita comigo, vencendo os inimigos da família. Só vocês no 3, 1, 2, 3. Vamos começar lendo os Salmos, que é considerado os Salmos da família. Salmos de número 127. Sempre quando você for interceder pela sua família, eu sugiro, leia esses Salmos. Ele começa dizendo assim no versículo 1: se não for o Senhor o construtor da casa, olha aí, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, o que muitos têm feito, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Os filhos são herança do Senhor. Filhos não são um problema. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá como flecha nas mãos do guerreiro. São os filhos nascidos na juventude. E ele termina o último versículo de Salmo 127 dizendo: como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Deles quem? Os filhos. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. É interessante e é importante nós entendermos o contexto histórico desses salmos. Quando Salomão escreveu, foi ele que escreveu esses salmos de número 127, o contexto histórico da época era mais ou menos o seguinte, para você entender melhor. Todo pai de família tinha um pedacinho de terra. Todo pai de família tinha uma rocinha, uma fazenda, talvez uma chácara. Era ali que eles plantavam o alimento, colhiam. Dali, daquela terra, eles mantinham a sua família, sustentavam a sua família. As guerras naquela época eram diferentes das guerras dos dias atuais. De vez em quando, talvez alguém por inveja, um problema de herança, um problema com alguém, ameaçava aquele pai de família e mandava uma notícia: nós vamos tomar a sua terra, nós vamos roubar a sua colheita. Então o pai de família chamava a família e dizia: mulher, crianças, o inimigo está vindo nos atacar. Vamos para a frente da aldeia, para a porta da aldeia, para a entrada da cidade, para a entrada da nossa propriedade, e vamos nos defender. E ali todos unidos, olha aqui, todos unidos, defendiam o seu patrimônio, defendiam a sua terra, defendiam o suor do seu trabalho. Então a família, nesse salmo nós entendemos que a família existe para proteger a família e não para destruir a família. A família existe para lutar contra as guerras externas e não para ter guerras internamente. O Senhor está dizendo que o homem, a mulher que tem muitos filhos, ele não será envergonhado, humilhado no tribunal. Quando seus inimigos de fora vierem contra eles, eles encontrarão uma família unida, de mãos dadas. Uma família que não vai ser humilhada, uma família que não vai ser envergonhada, uma família que vai lutar por aquilo que Deus sempre criou e lutou. Então a família, ela existe para se autoproteger e não se autodestruir. É importante nós entendermos isso. Nós estamos em um tema aqui muito importante. E é importante nós entendermos o seguinte, ouçam. Quando Deus quis começar um processo redentor na humanidade, Ele começou com Abraão. E Ele chamou Abraão e Ele disse o seguinte para Abraão, anote, Gênesis capítulo 12, versículo 3. Ele disse: Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. E em você, Abraão, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Presta atenção, a sua família não existia quando Deus disse isso para Abraão. Você nem sonhava em nascer, muito menos os seus pais, os seus ancestrais sonhavam em nascer.
Mas antes de você pensar em família, Deus já tinha um decreto de bênção sobre a tua família, aleluia. Deus disse: o Diogo não nasceu, o Marcelo não nasceu, eles não sabem o que é família, mas eu já tenho uma bênção para a família dele, porque todos terão uma família, e todas as famílias serão abençoadas por Deus. Ei, olha aqui, a sua família não é um problema, a sua família não é uma encrenca, a sua família não é um mal. Algumas pessoas, de uma forma de se expressar, dizem: família é um mal necessário, família não é um mal. Jesus disse, Deus disse que a família, ela é uma bênção, a família é abençoada. Quem está me entendendo, diga amém. Diga: a minha família é uma bênção. Declare isso, diga: a minha família é uma bênção. Diga hoje, mas fala com vontade, diga hoje: a minha família será abençoada. Hoje a minha família será abençoada. Deixa eu te falar, meus irmãos, a Bíblia diz assim, que os céus, os mais altos céus, pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos do homem. Sabe o que Deus está dizendo nesse texto? Ele está dizendo: Isaac, nos céus mando eu, mas na terra manda você. Só vai acontecer na terra o que você determinar. Quando você der legalidade, e eu imagino isso no mundo espiritual, de um lado Deus, do outro lado Satanás, ambos esperando nós pronunciarmos, um esperando a gente pronunciar a bênção para ele abençoar, e outro esperando a gente amaldiçoar nossa família, praguejar nossa família, para ele destruir a nossa família. Nós não podemos reclamar do que estamos vivendo, nós temos que mudar de atitude e de fala a respeito do que estamos vivendo. Nós vivemos aquilo que nós declaramos, e quando a gente declara, a gente passa a viver em cima daquela palavra. Uma pessoa que entende que a sua família é abençoada, que a sua família é uma família feliz, ela se torna uma pessoa feliz, ela age como uma pessoa abençoada. Todos de fora podem ver que a sua família não é tudo isso, mas você vai se mover em cima daquilo que você crê e declara. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na língua, e quem usa desse fruto comerá, quem usa a língua comerá do seu fruto. Então nós precisamos entender isso, meus amados. Hoje nós reclamamos de muitas coisas que nós damos legalidade para Satanás cirandar na nossa família. Meu pai é um problema, minha mãe é uma encrenca, os meus filhos são imprestáveis, a minha esposa não é uma jararaca, minha sogra é não sei o que, é uma bruxa. E a gente vai liberando um monte de palavras. A gente ri, acha engraçado, e Satanás está fazendo a festa. Esse menino é endiabrado, esse menino não sabe de nada, não faz nada direito, não me ajuda, maldita hora que ele nasceu. Essa casa só eu que trabalho, só eu que faço, você nunca me ajuda, você nunca muda, você nunca faz nada certo. E a gente vai liberando um monte de decreto maligno do inferno, e Satanás vai trabalhando. Ele diz assim: eu nem tenho tempo de trabalhar em cima de tudo que ele decreta. Agora, quando você declara a bênção sobre a tua família, a Bíblia diz, olha aqui, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. O justo viverá o quê? Pela fé. O justo não vive pelo que vê, ele vive pelo que ele crê. Eu creio na palavra de Deus que a minha família é uma bênção, e eu vou declarar isso sobre a minha família. Se você entregou a vida para Jesus, se você nasceu de novo, você já foi justificado em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Você é para viver, Deus espera que você viva pela fé e não pelo que você está vendo. Nós precisamos, amados irmãos, a chegar ao ponto de dizer: chega, eu estou cansado, chega de vergonha na família, chega de humilhação, chega de faltar tudo, chega de pecado na família, irmãos. A gente tem que dar um basta. Hoje o irmão me procurou para conversar após o culto. Ele é um novo convertido, um bebê, um recém-nascido espiritualmente. 30 segundos que eu conversei com ele, e ele pedindo oração. Falei: irmãos, eu até poderia orar por você, poderia fazer 1 milhão de oração, não tenho nenhum problema nisso, mas o que eu vejo é que você não precisa de mais oração, você precisa de ação. Você precisa agir, você precisa se posicionar.
Você precisa tomar uma atitude. Porque eu posso orar 1 hora, 2 horas por você, e se você não mudar de atitude, vai continuar do mesmo jeito. Ninguém pode mudar a sua vida, ninguém pode mudar a sua família, ninguém, só Deus, se você der lugar para Ele agir na sua vida. Sabe por que Deus mudou a vida de Pedro? Ele negou Jesus. Porque quando ele ouviu, possivelmente João dizer, é o mestre, ele estava sem camisa, ele estava sem capa, ele estava lá no meio do mar, ele colocou a capa e veio a nado. Os outros talvez estavam cansados demais para nadar, mas Pedro veio nadando. Os outros achavam que já tinham ido no culto com Jesus, mas Pedro disse, eu quero mais. Os outros já acharam que talvez já eram crentes demais, já sabiam demais e não precisava correr. Que desespero é esse? O barco vai chegar lá daqui a pouco, para que isso? Mas quando Pedro chega lá, Jesus diz, Pedro, tu me amas? E ele teve a sua vida restaurada. Judas não correu de Jesus. Judas não correu para Jesus, ele correu de Jesus. Ele saiu com pressa para pecar. Chega de pecado, irmãos. O pecado cansa, o pecado humilha, o pecado mata, o pecado envergonha. Chega. O pecado paralisa a gente, o pecado trava a gente. Chega de humilhação, chega de vergonha. Irmãos, chega de toda hora estar pedindo desculpa. É bonito pedir desculpa, é bonito se arrepender, mas toda hora em cima do mesmo erro, irmão, chega. Vai pedir perdão, vai pedir desculpa em outro erro, não no mesmo. Tem homens errando há 10, há 20, há 30, há 40 anos o mesmo erro. A mesma coisa, começa e não termina. A mesma coisa diz que vai fazer e não faz. A mesma coisa diz que não vai pecar nunca mais e peca o mesmo pecado. E sempre está tendo recaída, e sempre está voltando no lugar do abismo. Sempre chega. Você tem que dizer, chega. Eu não nasci assim, eu não sou assim. Eu tenho a marca da promessa. Eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Eu sou purificado, eu sou santificado. Eu estou debaixo das asas do meu protetor, aleluia. Eu estou no meu porto seguro, firmado na rocha, que é Jesus Cristo. Precisamos ser homens de atitude, mulheres de atitude. Chega de humilhação, chega de vergonha. Versículo 5 de Salmo 127 diz: como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Nós precisamos, irmãos, Deus espera que sejamos honrados. Deus espera que sejamos abençoados. Ele já nos abençoou. Mas nós precisamos nos posicionar. E eu quero lhe fazer uma pergunta: qual será a sua realidade? A vergonha ou a bênção? Qual será a sua realidade? A vergonha ou a bênção? A decisão está nas suas mãos, querido. Pastor nenhum pode mudar a sua vida. Igreja nenhuma pode mudar a sua vida. É você que tem que decidir, querido. Foi você que decidiu pecar. Foi você que decidiu adulterar. Foi você que decidiu assistir aquele filme pornográfico. Foi você que decidiu fofocar. Foi você que decidiu caluniar. Foi você que decidiu amaldiçoar. Foi você que decidiu falar mal. Foi você que decidiu falar do que não sabia e machucou muita gente. É você que tem que voltar a pedir perdão. É você que tem que voltar e restituir a alegria. É você que tem que se humilhar. É você que tem que dizer: chega de pecado, chega de vergonha e chega de humilhação. Chega. Qual será a sua realidade? A vergonha ou a bênção? Versículo 5 diz: como é feliz o homem cuja aljava está cheio deles. Hoje o inimigo tem roubado mais do que terras e bens. Lembra do contexto histórico? O inimigo ia roubar a fazenda. O inimigo ia roubar a colheita do ano. O inimigo ia roubar a safra. Hoje o inimigo, ele tem roubado mais do que terra, do que bens, do que colheita. Ele tem roubado a felicidade da família. Não precisa levantar a mão, mas quantas mulheres, quantos filhos, quantos maridos, quantos pais já pensaram: a minha vontade é sair dessa casa e nunca mais voltar. É só briga, é só discussão, é só contenda. É só acusação nesse lar, nessa família. O inimigo, ele quer roubar nossa felicidade.
O inimigo, ele quer roubar a nossa família, queridos. Nós precisamos matar o nosso eu, como disse o apóstolo Paulo. Não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé em Cristo Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador, aquele que me amou. A gente precisa se humilhar. Quer ter uma família feliz? Quer ter uma família abençoada? Se humilhe. Primeiro e último e único tópico da mensagem, anote. Um dos maiores inimigos hoje da família é o hedonismo. Diga comigo, hedonismo. O que é hedonismo, pastor? É o prazer acima de qualquer coisa. Não queremos dar o braço a torcer. Não queremos reconhecer que estamos errados. Queremos é ser feliz. Queremos sempre estar com a razão. Muitas pessoas são escravizadas pela busca do prazer, e isso gera individualismo nas famílias. Gente, eu disse hoje de manhã, eu não consigo entender, eu respeito quem acredita nisso, mas eu não consigo. Perdão, mas eu não consigo. Eu não consigo um casal chegar no final do mês ou ir para um restaurante e dividir as contas. Não, aqui está o meu dinheiro do aluguel, agora coloca o seu e vamos pagar as contas. Vai no restaurante. Ah, deu 100 reais, 50 mil, 50 assim. Não, o que você comeu? Não, eu não comi isso aqui, você paga. Eu não consigo entender isso, de verdade. Sabe por que eu não consigo? Porque os meus amigos, quando eles podem, e quando eu posso também, nós fazemos questão, um de pagar a conta do outro. Ontem eu estava no aniversário. Na hora que eu fui pagar a conta, um outro irmão puxou da mão da moça e disse: não, deixa que eu pago. Paga aí, amor. E pagou a minha conta. Se a gente paga a conta do irmão, do amigo, com a esposa, a gente vai querer dividir? Se ela está bem, eu estou bem. Se ela está bem alimentada, eu estou alimentado. Se ela está feliz, eu estou feliz. Irmãos, não é o seu salário, não é o meu salário, é o nosso salário. Não é o seu carro e o meu carro, é o nosso carro. Não é a casa que você comprou, nós compramos. O que é meu é seu. Eu respeito quem pensa contrário. Você não é obrigado a mudar não, só estou ensinando como líder, como pastor, como anjo da igreja. À luz da Bíblia estou ensinando. Mas é estranho, com a pessoa que você tem intimidade, que você dorme com ela, que é a mãe dos seus filhos, que é a pessoa que você jura de pé junto, que você ama até debaixo d'água, na hora que se trata de dinheiro, na hora que se trata de senha, na hora que se trata de celular, não dá para misturar, está errado, não faz sentido, não fecha a conta. Quem concorda comigo diz amém. Não fecha a conta. Então a gente precisa mudar isso aí. Se a gente quer ter resultados diferentes, a gente precisa fazer diferente. Satanás quer nos levar para os extremos, 880. Eu disse de manhã aqui, tem homem que é romântico demais, e tem homem que é grosso demais. Os dois estão errados. Melancolia demais estraga. Se torna melancólico com o filho, cresce um adulto bobo, não sabe enfrentar lutas, tempestades, dificuldades. Qualquer não está chorando, se torna um homem ou uma mulher de cristal. Tem maridos construindo esposa de cristal. Ela não pode ouvir o não. Ele se divida. Todo dia ele quer fazer tudo. Não, existem papéis diferentes dentro de casa, meu irmão. Ei, acorda. O homem deve ajudar a mulher sempre, quando puder. Porque a casa não é dela, a casa é. A louça não é dela, a louça é. A roupa não é só dela, a roupa é. Os filhos devem ajudar também sempre. Mas existem papéis de homem e papéis de mulher no casamento, no lar. Tem hora que o marido precisa descansar. Tem hora que ele precisa dar uma refrescada na cabeça. E tem hora que a esposa também precisa. Tem que ter o quê? Equilíbrio. É uma covardia, eu disse hoje de manhã, você homem pegar a sua carga, a sua responsabilidade e jogar em cima da sua esposa ou dos seus filhos. Isso é espírito de covardia. E Deus não abençoa isso.
Tem lutas, tem dificuldades, tem problemas, tem situações que é o homem que tem estrutura para enfrentar e não a mulher. Ele deve compartilhar com ela se necessário, mas é ele que tem que resolver. Sabe o que está acontecendo hoje? Muitas mulheres fazendo o papel do homem dentro de casa e muitos homens fazendo o papel da mulher. Espírito de covardia. Então Deus é um Deus de equilíbrio. Deus nos deu um espírito de equilíbrio, de poder. O homem pode, você pode, mas também nos deu um espírito de amor. Então nós precisamos resgatar a essência da família, porque o inimigo quer destruir a nossa família. Muitos dizem, eu mereço ser feliz, e em nome disso se torna um hedonista. Competição, quem manda mais, quem é mais importante dentro de casa. Lá em casa não tem mais ou menos importante, todos nós temos o nosso valor. Competição entre pais para ver de quem o filho vai amar mais, vai gostar mais. O pai manda, a mãe desmanda, a mãe manda, o pai desmanda. Está errado, gente. Criança não é bobo, filhos não são bobos. Se eles estão vindo perguntar para você, pergunte, você já falou com seu pai? Você já falou com a sua mãe? O que ela disse, o que ele disse? Se você entender que um dos dois, o pai está errado ou a mãe está errada, vai lá no particular e conversa os dois juntos. Diz, amor, eu acho que você pegou pesado. Eu acho que você não entendeu direito. Porque ela e ele me falou isso, isso e isso. Pensa direitinho. Conversa com ele ou com ela. Pronto. E tem um detalhe, o pai pode chegar e dizer, filho, eu errei. O pai pegou pesado. O pai não te ouviu direito. Homem também pede perdão. Homem também chora. Quem te ensinou que homem não chora? Te enganou. Porque homem também é gente. Homem também é de carne e osso. Homem também tem coração. Homem também tem sentimento. Pode chorar sim. Ah, mas ela vai pisar em mim. Não vai não. Ela vai entender que você é gente. Mas não é chorar porque não passou no videogame não. Não é chorar porque a pipa não subiu não, ou cortaram a sua pipa. Não é chorar porque pegaram pesado na empresa com você não. É chorar naquilo que deve ser chorado. É chorar muitas vezes de arrependimento, de mudança. Chorar de alegria. Chorar de reconhecer a virtude do seu filho ou da sua esposa. De alegria. Homem chora sim. Amós capítulo 3, versículo 3 diz assim, olha. Duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? Sim ou não? Difícil, complicado. Mas qual a solução, pastor? Entrar em acordo. A solução é entrar em acordo. A solução é buscar uma saída. Ô irmão, se você descobrir, receber um diagnóstico que você está com câncer, o que você vai fazer? Doutor, o que eu devo fazer? Qual o procedimento agora? É quimioterapia? Quantas sessões? E depois, doutor, vai precisar de radioterapia? Vai. Quantas sessões? Tem que tomar algum coquetel? Tem que ficar hospedado em Barretos? Tem que ir de ambulância? O que tem que fazer, doutor? Eu vou fazer. Você vai lutar pela vida, porque você ama a sua vida. Você vai lutar. Não está entrando em acordo dentro de casa? Vamos lutar, vamos chegar num acordo. Quem está me entendendo isso, amém? Pastor, e quem já se separou? Até para se separar tem que entrar num acordo. Não é o que a Bíblia prega, não é o que nós defendemos, mas às vezes, infelizmente, é a única saída. Se você hoje quiser sair daqui de carro e ir para Belo Horizonte, a única estrada que você tem para pegar é Fernão Dias. Me falaram ontem, quando você entra no estado de Minas, a estrada está altamente esburacada, pode estourar o pneu do carro. Não é a estrada que você gostaria de pegar, mas é a única que te faz chegar na Fernão Dias. Às vezes, a separação não é o que nós queremos, mas infelizmente muitas vezes é o único caminho que temos. Porque os dois têm que entrar em acordo. Nós precisamos entender isso, irmãos. Então o individualismo, cada um tem suas coisas, ninguém pode usar a roupa um do outro, o sapato do outro. Eu disse hoje de manhã lá em casa, nós somos em 6 irmãos.
Então o nosso trabalho inicial era vender picolé, vender bolo, vender quibe, vender um monte de coisa na porta de escola, ponto de ônibus, campo de futebol, construção civil. A gente saía vendendo. Aí quando chegava uma certa idade, a minha mãe arrumava um emprego em algum lugar pra gente. Ela arrumava. E aí o meu irmão mais velho foi o primeiro a trabalhar numa padaria. E aí ele foi promovido a gerente ou subgerente, ganhar um pouquinho de dinheiro, mais que a gente. Então vira e mexe, ele chegava com a camisa nova, comprava um sapato novo, um tênis novo. E ele já falava, isso aqui é meu, hein? Não é para ninguém usar não, eu vou amanhã para o culto com essa camisa. Ele chegava mais tarde do serviço. Quando ele chegava já tinha um de nós, eu ou meu irmão, já estava na igreja com a camisa, com o tênis dele. E a gente ficava de olho, porque ele ia chegar e ele ia chegar na igreja cheio do poder de fúria. E às vezes ele falava assim, ó. E quem ia? Você é doido? Porque se fosse, ele pegava no braço, vai lá em casa, tira a roupa que eu quero usar hoje. Eu lembro uma vez que ele comprou uma bicicleta Caloi novinha, chegou na caixa. Era azul metálico, coisa mais linda. Aquelas bicicletas antigas que ainda tinha um bagageiro atrás. E ele foi trabalhar e deixou a bicicleta lá em casa, bonitinha. Sabe o que eu inventei? Ir para a escola com a bicicleta. Eu não sei se foi no intervalo, se foi na volta de casa, eu peguei uma ladeira, acho que é a ladeira mais alta da cidade. Eu peguei aquela ladeira e desci, perdi o controle e me arrebentei num poste com a bicicleta. Meu irmão não ficou endemoniado, os demônios não entraram nele, ele entrou nos demônios. Mas a gente continua sendo irmão. Tem hora que ele me manda mensagem, eu não respondo, ele é nervosinho. Deve estar me assistindo, vai me assistir aí. Ele é nervosinho, não estou nem aí, não respondo, eu respondo quando eu quero. Às vezes dá um BO no grupo de família, sabe o que eu faço? KKKKKKK. Eu vou discutir, irmão, é família. Nós aprendemos lá em casa a ser família. Aprendemos a conviver em sociedade. Então, hoje já não pode. Hoje se o irmão usar uma coisa do outro irmão, dá morte. Se o marido usar, sei lá, o carro da mulher, a mulher usar, mexer na carteira do marido, dá briga. Está errado isso. Hoje em dia, infelizmente, existe pai que não quer ser pai, mãe que não quer ser mãe. O inimigo que mais está arrebentando as famílias é o materialismo, o dinheiro, mais uma hora extra, mais dinheiro, mais dinheiro. O dinheiro na verdade tem sido o senhor de muitas famílias. Isso é duro. O dinheiro tem sido o senhor de muitas famílias. E para nós caminharmos aqui para o final, pastor, qual que é a saída? Qual que é o segredo para a vitória na família? Salmo 127, versículo 1, irmãos. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Deus tem que ser o construtor da sua casa. Deus em primeiro lugar. Fala para a pessoa que está ao seu lado, Deus em primeiro lugar. Seu filho não precisa de mais um videogame, mais um jogo. Se tiver condições de dar, beleza, não tem pecado, glória a Deus por isso. Seu filho está precisando de ver Deus na sua família. Os nossos filhos estão precisando ver Deus na nossa vida. Deus tem que ser o construtor da nossa casa. Tem muita gente trabalhando inutilmente na construção do seu lar, da sua família, porque ele está construindo na força do seu braço. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Eu lhe faço uma pergunta: onde Deus está na sua família? Responda para você. Onde Deus está na sua família? Vou fazer mais uma pergunta. E são perguntas, não é afirmação. Será que Deus está em 2 horas de um culto de domingo na sua família? Será que a sua família só ouve falar de Deus quando chega domingo e diz, vão para a igreja? Será que Deus está em 1 a 2 horas de culto
numa quinta-feira, e algumas, porque às vezes falta ainda, em uma reunião de célula. Onde Deus está na sua família? Infelizmente, tem famílias que quando sai ali na calçada, Deus já fica para trás. Quem entra no carro já dá briga, já dá discussão, palavrão. Não é isso que Deus espera da gente. Não é isso que Deus tem para nós. Ele disse que em Abraão todas as famílias da terra seriam o quê? Abençoadas. A sua família tem que ser um lugar de refúgio, como diz a doutora Ilma. Tem que ser um lugar de descanso, um porto seguro. É um lugar, quando o mundo lá fora estiver desabando, o único lugar que você vai se sentir seguro é na sua família. Ter uma família abençoada dá trabalho, requer esforço. Quem não quer ter uma família abençoada? Mas tem que suar a camisa. Nós precisamos trabalhar, lutar pelas nossas famílias. Nós precisamos construir uma família cristã. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Tem gente que está trabalhando inutilmente. Deus tem que ser o centro da sua família. Tudo na sua família tem que partir de Deus. E eu quero terminar dizendo: decida, é uma decisão sua. Ninguém pode decidir por você. Decida construir uma família cristã. Vamos falar um para os outros? Olha para o seu irmão e diga assim: decida construir uma família cristã. Nós temos muitos jovens aqui, muitos adolescentes. Nós temos homens e mulheres aqui solteiros, viúvos, divorciados. Uma família cristã, meus irmãos e irmãs, começa com um namoro cristão. Uma família cristã começa com um namoro cristão. Uma família cristã começa com votos cristãos no casamento. Quando você fez o voto no seu casamento, você não fez só perante a família do seu cônjuge e da sociedade. Você fez um voto perante Deus. Pastor, mas eu casei na igreja católica. Você fez um voto perante Deus. O padre lá, com certeza, ele falou em nome de Deus. Ele pode ter usado outros nomes de outras imagens, outros santos, por falta de revelação divina da palavra de Deus, mas no coração dele, no fundo, é Deus. Você fez um voto diante de Deus. Então para dessa coisa de qualquer briga, qualquer discussão, querer desistir da família. Seus filhos precisam se sentir seguros dentro de casa, pai, mãe. Muitas crianças estão sofrendo hoje dentro da casa, um lugar que era para ser o seu porto seguro. Crianças que não sabem quando o pai vai amanhecer bem, qual dia que ele vai dar um soco na mãe, qual dia que ele vai dar um beijo ou dar um xingamento para a mãe dele. As crianças ficam pisando em ovo, vão mal na escola, voltam a fazer xixi na cama. Crianças de 7, 8 anos, não podemos generalizar, mas que não sai da chupeta, que não larga a mamadeira. O problema não é a criança, o problema são os pais que geram insegurança nas crianças. Tanta discussão, tanta insegurança. Ei, homens, chega de a sua esposa ter que falar: vamos para a igreja hoje? Você vai trabalhar hoje? Você está desempregado novamente? Quando que você vai arrumar outro emprego? Chega, queridos. Nós precisamos tomar uma decisão hoje. Precisamos ser homens fortes e corajosos. Precisamos ser homens de Deus no nosso lar. É o homem que determina a música que será tocada na família. Ele é o cabeça do lar. Ontem eu conversava com um homem, ele ainda não se converteu, mas eu tenho muita amizade com ele, e eu disse: eu te espero amanhã na oração dos homens. E ele disse: pastor, minha esposa. Antes dele terminar de falar da esposa, eu disse: mexe o braço. Ele tirou o braço da porta do carro assim. Eu falei: quem que deu o comando para esse braço sair? Ele disse: minha cabeça. Eu falei: a Bíblia diz que você é o cabeça do lar.
Para de jogar a culpa na sua esposa, isso é uma covardia. Para de jogar a culpa nas suas crianças, isso é uma covardia. Para de jogar a culpa no seu pastor, no seu pai ou na sua mãe, isso é uma covardia, isso é espírito de covardia. Chame a responsabilidade para si. Tem uma família da igreja que o marido conta, diz: pastor, eu fui cristão por muitos anos, a minha esposa ficou grávida, no parto ela morreu, cuidei da minha filha, tantos anos depois encontrei uma moça, me casei com essa moça, voltei para Jesus e ela não queria que eu fosse para a igreja. Sabe o que eu fazia, pastor? Eu pulava a janela, mas eu ia para a igreja. Ela dizia que nunca mais ia me aceitar. Eu falava: o importante é se Jesus me aceitar, Ele que não pode me rejeitar. Moral da história, pastor, ela está convertida e a família dela toda também serve a Deus. A Bíblia diz que o reino dos céus é tomado à força. E sabe quem se apodera dele? Quem age com força. Os céus, com todo respeito, não é para covardes. Não estou chamando você de covarde. Até mesmo porque nós estamos aqui ensinando. Aqui nunca é para diminuir você, sempre é para gerar mudança na sua vida. Essa é a proposta do Evangelho. Mas os céus é lugar de homens e mulheres que agem com força, que diz não para o pecado, que diz não para a sua carne. A carne nunca melhora, gente. Coloca isso na sua cabeça. A carne nunca melhora. Pastor, qual que é a saída? Fortaleça o seu espírito. Ore mais, jejue mais, leia mais a Bíblia. Ande com homens e mulheres de Deus, com pessoas que te levam para mais perto de Deus. Fortaleça o seu espírito, porque a sua carne, natureza pecaminosa. Uma família cristã, ela começa com a lua de mel cristã. Casou, namoro cristão, votos cristãos, casamento cristão, lua de mel cristã. Uma família cristã é uma família que vai com sexo cristão. Pastor, tem sexo cristão? Tem. É um sexo puro, à luz da Bíblia. Não precisa de artifícios. Não precisa de nenhum filme, ver nenhum outro casal tendo relação para sentir alguma coisa. Uma família cristã, o homem cuida bem da esposa e ela sempre vai estar disponível para o homem. A mulher honra o seu marido e o marido sempre vai amar a esposa como Cristo ama a igreja. Uma família cristã não precisa de artifícios. Uma família cristã precisa de Cristo no casamento. Uma família cristã participa de uma igreja, tem um pastor. Uma família cristã lê a Bíblia. Uma família cristã jejua. Uma família cristã ora. Uma família cristã é dizimista e por isso não vai lhe faltar nada. Uma família cristã é uma família que pratica os princípios de Cristo. Uma família cristã é uma família que ora. Você quer milagre na sua família? Quem quer milagre na sua família? Quem quer milagre dá glória a Deus. Então guerreie pela sua família. Guerreie, homens, pela sua família. Ontem à noite eu conversava com um adolescente pelo WhatsApp. E no assunto que nós estávamos conversando, eu disse: isso não é prática de um homem de Deus. E ele disse: eu sei, pastor, eu já falei para minha família. Porque, pastor, eu estou indo na reunião de oração dos homens e eu tenho aprendido muito com o Senhor a ser um homem de verdade. Um adolescente. Precisamos, homens, ser homens de verdade. A responsabilidade, está com a gente. Às vezes eu brinco lá em casa, eu digo assim para o Isaquinho ou para a Gabi, mas agora para o Isaquinho, ele quer teimar comigo, filho às vezes é teimoso, né? Normal. E eu digo assim: rapaz, quem nasceu primeiro? Foi eu ou você? Aí ele disse: foi o senhor, pai. Eu falei: então não discute, cara.
você está querendo fazer, eu já fiz. Eu sei o que é melhor para você. Vamos trazer para marido e mulher? Quem nasceu primeiro? Quem Deus formou primeiro? Quem Deus deu as instruções? Quando o seu carro dá problema, é um carro novo e você não sabe o que fazer, o que você faz? Você vai ler o manual. O manual é quem te deu a instrução, o fabricante. E se você tem a instrução, é você que vai executar, ou vai passar para outro aquela instrução para eles executar. Deus deu a instrução para nós, homens. Deus deu a instrução para nós, homens. As mulheres estão sofrendo porque a gente não está sabendo lidar com as instruções que Deus nos deu. Os nossos filhos estão doentes, muito nesse negócio de virose, muita coisa dessas enfermidades, toda hora está no hospital, toma tanto remédio, não resolve nada. As crianças, o problema está nos homens, que geram doença nos seus filhos, cólica, virose. Pense nisso. Seu filho está muito doente toda hora, veja como que é você dentro de casa. Veja se você tem cuidado bem da mãe dele. Veja se você não está tratando essa criança com muita, desculpa a expressão, frescura. De manhã eu falei de uma pesquisa que eu ouvi. E quando eu falo dessa pesquisa, eu lembro o dia, a hora onde eu estava e onde eu vi quem falou. Eu estava na Marginal Tietê, dentro do meu carro, indo visitar um cliente. Eu ouvi por volta de 11 horas da manhã, na rádio CBN. E o repórter que deu essa estatística, essa notícia, ele já faleceu. E a informação era uma pesquisa de uma universidade americana. Ouça isso. Eles fizeram uma pesquisa com filhos que dormem sempre com os pais, e filhos que dormem de vez em quando com os pais. Ouçam isso. E eles acompanharam essas crianças desde quando nasceram. Eles são assim, os americanos. Até chegar na fase adulta, arrumar um emprego, entrar na universidade, casar, ter uma família. E eles chegaram à seguinte conclusão: crianças que dormem sempre com os pais, na fase adulta, se tornam adultos inseguros, e quando arrumam um emprego, ganham menos do que crianças que dormiram de vez em quando com seus pais. Pastor, mas qual o sentido? Vou te explicar. Uma criança que dorme sempre com os pais, ela se sente autoprotegida. Ela nunca cria uma resistência em um ambiente à noite, sozinho, num quarto escuro. Então ela acha que sempre o mundo tem que estar aos pés dela. Ela se torna uma pessoa insegura, não sabe ouvir o não. Uma criança que dorme de vez em quando com os pais, ela primeiro entende: meu pai e minha mãe precisam ter o tempo deles. Eles entendem que o pai e a mãe são casados. Você não precisa falar nada. Que o pai e a mãe se amam, e que de vez em quando o filho faz parte daquela cama, está naquele ambiente ao lado dos dois. É uma criança que começou a aprender a viver sozinho por algumas horas no quarto dela. Isso parece que não, mas faz toda a diferença. Então eu vejo hoje, muitas vezes, já atendemos tantos casais, lá em São Paulo, aqui. A criança está com 10 anos, sempre dormindo com os pais. Eu fico pensando, como que eles fazem amor? Quando a criança vai para a escola, mas ele não trabalha, a cabeça da gente viaja, não viaja? Ou será que faz o amor? Não dá, cara. Não dá. Pastor e os jovens, eles sabem mais do que todos nós juntos. A gente tem que ensinar o certo para eles. Faz sentido, sim ou não? Então, queridos, uma família cristã
vai de sexo cristão. Se você quer ter uma família abençoada, guerreie. Guerreie, guerreie. Você coloque todos de pé, por gentileza.